Assim, meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia, acessar o texto da Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler do verso 25 até o verso número 37, a leitura ela é razoavelmente média, não é tão extensa, mas também não é tão sucinta. Essa leitura vai nos remeter a uma história real da época de Jesus, e essa história é conhecida como a parábola do bom samaritano. E através desse texto nós queremos falar sobre esse tema da piedade, servir ao próximo com amor. Nós estamos trabalhando com a igreja nesse ano de 2017, um tema que é a nossa prioridade, são pessoas. E todas as ministrações que trazemos à igreja, elas vêm com esse pano de fundo, tendo as pessoas como prioridade, olhando para as pessoas com um olhar diferente, procurando chegar a essas pessoas, procurando abençoar essas pessoas, procurando servir essas pessoas, e assim poder então apresentar a elas o amor e a graça de Jesus Cristo através do serviço, através da entrega, não através de uma religiosidade, mas poder de fato chegar até as pessoas, servindo a elas, porque para isso nós viemos, e Jesus diz isso, que Ele veio para servir e não para ser servido, e nós, meus irmãos, como discípulos de Jesus, devemos caminhar nessa direção. Nós existimos para servir as pessoas, e não para apenas, única e exclusivamente querer os benefícios e ser servido por elas. Veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25 eu vou ler a tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Esse mestre da lei tinha uma intenção correta, uma dúvida muito relevante. Ele tinha aqui um desejo muito saudável, muito bom. Quizás todos os homens, em algum momento da sua vida, pudesse chegar diante de Jesus ou diante de qualquer outra pessoa que anda e conhece a Jesus e perguntar: me diz aí, como que eu posso ser salvo? Essa é, meus irmãos, a grande pergunta, e esse é o grande dilema de todo ser humano: como alcançar o dom da salvação? Como alcançar o benefício da salvação? Como poder entregar-se a Deus de tal maneira que possa passar a eternidade nos céus, desfrutando da presença do Senhor? Você já se fez essa pergunta? Você já chegou no momento da sua história de vida aonde você olhou para dentro do seu coração e ficou perguntando: como que eu posso fazer para poder ter a vida eterna? O que eu preciso fazer? Onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer para que eu possa então sair de um status de pecador perdido para um status de pecador salvo e transformados pela graça de Jesus? A pergunta desse homem, ela é uma pergunta muito interessante, embora a intenção dele seja uma intenção desonesta, porque o texto já começa dizendo que ele queria encontrar alguma prova contra Jesus. Então ele queria de alguma forma achar algum elemento para acusar Jesus. Mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? Como é que você entende o que elas dizem? Ele era um mestre da lei, ele conhecia da lei, então Jesus remete ele ao seu próprio conhecimento e aos seus próprios pensamentos. Como você interpreta a lei? Como você vive a lei? E aí aquele homem então, ele responde para Jesus no verso 27, a lei diz: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente, e ame o seu próximo como a você mesmo. E aí Jesus então elogiou aquele mestre, disse: olha, a sua resposta está certa, você sabe o que tem que fazer para conseguir a vida eterna. E aí Jesus então fala para aquele homem algo que ele fala para nós também: pratique isso agora.
Faça isso, viva isso, demonstre isso. É o que ele diz no verso 28, a sua resposta está certa, disse Jesus: faça isso e você viverá. Mas aquele homem ainda receoso, ele volta a querer argumentar com Jesus no verso 29. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, e aqui ele se identifica talvez com muitos homens, muitas mulheres que sabem o que tem que fazer, sabe como fazer, sabe o que precisa fazer, mas por algum motivo acaba se desculpando para não fazer aquilo que sabe que precisa fazer. E ele então perguntou para Jesus: mas quem é o meu próximo? Esse homem não tinha dificuldade em relação a amar a Deus, ele não tinha dificuldade em relação a praticar o primeiro mandamento, em relação à sua vida espiritual, à sua vida com Deus. O que ele tinha dificuldade em fazer era aplicar o segundo mandamento: amar o próximo, se importar com o próximo, se interessar pelo próximo e viver o amor ao próximo. E aí então, meus irmãos, para responder essa segunda pergunta, é que Jesus conta a história que é conhecida como a parábola do bom samaritano, verso número 30. E Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali e quando viu o homem ficou com muita pena dele. Poderíamos dizer que aquele homem sentiu piedade. Aquele homem olhou com um olhar piedoso, com um olhar carinhoso, com um olhar amoroso. Aquele samaritano olhou para aquele homem ferido, jogado ao chão, com o olhar que o próprio Jesus talvez olharia se estivesse passando por aquele caminho naquele momento. Então Jesus fala que aquele samaritano olhou, ficou com pena dele, e aí levou a esse homem a uma ação. Verso 34. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e levou-o para uma pensão, aonde cuidou dele. Percebam aqui, meus irmãos, o aspecto pessoal. Percebam aqui esse aspecto de preocupação, de interesse, de amor. Aquele homem que estava viajando, que estava passando pelo caminho, ele parou o seu trajeto, a sua jornada, ele vai ao encontro, ele chega perto, ele mesmo limpa, ele coloca o azeite, ele coloca o vinho para tratar as feridas, ele enfaixa aquelas feridas, depois coloca o homem sobre a sua própria condução, leva para uma estalagem, para um lugar mais seguro e cuida dele ali naquele lugar. E faz mais ainda, verso 35. No dia seguinte, depois que amanheceu, eles passaram a noite, entregou 2 moedas para o dono da pensão e disse: tome conta dele, porque aquele homem tinha que continuar a sua jornada. Ele não podia ficar ali até aquele homem sarar. O samaritano tinha que continuar os seus afazeres, mas ele não abandona aquele homem, ele continua com a preocupação, com a piedade, com o amor. Ele dá 2 moedas para o dono da pensão e diz: cuida dele, e quando eu voltar, eu vou passar por aqui de volta e vou pagar o resto que você tenha gastado com ele. E aí então Jesus, concluindo o diálogo com aquele mestre da lei, Jesus pergunta ao mestre da lei: na sua opinião, Jesus era muito sábio, qual desses 3 foi o próximo daquele homem? Foi o levita? Foi o sacerdote? Ou foi o samaritano? Aquele camarada que estava jogado no chão, assaltado, espancado, quase morrendo, quem foi o próximo dele? Qual dos 3? E aí não restava para esse mestre da lei senão admitir
Na sua opinião, quem foi o próximo do homem assaltado, aquele que o socorreu? No verso 37, o mestre da lei responde: aquele que o socorreu. Não importava se era sacerdote, se era levita, se era religioso ou não, foi aquele que cuidou, aquele que tratou, aquele que amou. Jesus disse para o mestre da lei: pois bem, vá e faça a mesma coisa. Pratique isso, viva isso, exerça isso, tenha essa atitude na sua própria vida. Se você fizer isso, Jesus com certeza poderia estar dizendo, porque o diálogo termina aqui: se você fizer isso, você vai encontrar a vida eterna. Queridos, piedade significa ter amor, ter respeito às coisas religiosas, a devoção, a religiosidade. Piedade é bom para nós como cristãos, piedade é saudável para nós como discípulos, porque por meio da piedade nós não vamos nos afastar dos caminhos do Senhor. Quando nós somos piedosos nesse sentido de temor, respeito, reverência, devoção, isso é saudável, isso é bom, isso nos ajuda a manter a nossa vida espiritual, a nossa vida devocional, a nossa vida com o Senhor. O perigo, o problema, meus irmãos, é que a piedade pode estar matando a própria piedade. Porque o outro sentido, significado de piedade é ter compaixão pelos sofrimentos alheios, sentir pena, sentir dó. Nós temos aqui na parábola dois grupos de pessoas piedosas. O levita e o sacerdote foram piedosos. Eles eram religiosos, eles trabalhavam no templo, eles atendiam as pessoas, eles ministravam diante de Deus, eles eram piedosos no sentido da religião. Mas a piedade religiosa permitiu, ou eles deixaram que a piedade religiosa matasse no coração deles a piedade de entrega, de serviço, de abnegação e de socorro. Esse é o perigo, irmãos, quando nós nos tornamos piedosos no sentido religiosidade vazia e esquecemos a piedade no sentido de ter compaixão, sentir amor, compaixão e graça, ministrar às pessoas, amar, cuidar, ministrar sobre elas. Aquele samaritano não era piedoso no sentido religioso. Por quê? Porque o samaritano era uma mistura de judeu com pagão. Eles tinham uma mescla religiosa, cultural. Por isso que o judeu não se relacionava com os samaritanos, porque eles eram mestiços, misturados. Mas esse samaritano, no olhar de Jesus, tinha piedade, compaixão, amor, entrega. Não piedade religiosa, mas uma piedade prática para atender aquele homem. Por isso, queridos, eu me pergunto e quero que você também se pergunte: que tipo de piedade habita o nosso coração? Como que nós somos piedosos? Que tipo de piedosos nós somos? Como o sacerdote e o levita, que apenas estavam preocupados consigo mesmo, preocupados com a sua própria condição, preocupados com a sua própria vida? Ou nós somos piedosos como esse samaritano, que interrompeu a viagem dele por um dia, gastou 2 moedas, gastou o azeite que ele tinha, gastou o vinho que ele tinha, gastou os panos que ele tinha para enfaixar aquele homem? Como que nós exercemos? Como que nós vivemos a piedade? Se nós conseguirmos, irmãos, atrelar, juntar essas duas espécies, ou essas duas maneiras de ser piedosos, esse é talvez o ponto-chave da nossa vida cristã. Ter zelo, ter amor, ter respeito, ter compaixão, amar a Deus, ler a Bíblia, orar, vir à igreja, se envolver, isso é bom. Mas sem matar a piedade da compaixão pelos sofrimentos, pelas necessidades das outras pessoas. Quizás nós possamos desenvolver os 2 sentidos dessa palavra chamada piedade. A parábola não apresenta uma analogia espiritual. A gente poderia espiritualizar aqui essa parábola de várias maneiras, mas ela é muito prática, meus irmãos. Ela é muito objetiva. Ela ilustra o agir com compaixão e graça. Ela está dizendo aquilo que está dizendo, que a igreja, que nós, os discípulos, precisam agir com amor e misericórdia para com aqueles que estão perdidos. E hoje nós estamos vivendo dias de secção,
dias de partidarismo, dias de separação. Amados, hoje a sociedade, ela está fracionada, ela está dividida em grupos, em tribos, em modos, em jeito. Nós hoje nos dividimos, nos afastamos de uma maneira tão absurda, partindo da política, pela religião, até dentro da própria família, dentro das próprias casas. Nós estamos separados, as pessoas estão isoladas em tribos, e elas se tornam incapazes de ver o diferente. Nós nos tornamos incapazes de dialogar com alguém que pensa diferente, ou que veste diferente, ou que tem uma maneira diferente. A sociedade se tornou extremamente sectária, separada. Nós nos afastamos. E quando nós fazemos isso, como igreja, nós estamos esquecendo a piedade. Porque dentro dessa ideia de secção, de apartar, o que acontece? Nós nos apartamos das pessoas que estão fora do nosso convívio religioso. Nós nos apartamos daqueles que não estão dentro do nosso convívio. Nós nos separamos daqueles a quem nós deveríamos alcançar. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender com Jesus, através desse texto, a romper essa barreira da separação, da secção, da divisão. É poder caminhar junto, poder abraçar, é poder estar junto, é poder compartilhar, poder amar, poder servir, independente de quem for. O que Jesus estava querendo mostrar para esse mestre da lei é que ele entendia que próximo era apenas os outros judeus, puros, naturais, legítimos. Esse mestre da lei, ele só via o próximo se fosse um outro judeu tal qual como ele. Esse mestre da lei, ele tinha esquecido esse senso de igualdade diante de Deus pelas pessoas. E é por isso então que Jesus conta essa parábola, e é por isso que o homem que ajudou o ferido não foi outro judeu. Porque se quem tivesse ajudado o homem ferido tivesse sido um outro judeu, esse mestre da lei teria dito: Jesus, eu já faço isso, eu já amo a Deus e eu já amo o próximo. Mas quando Jesus apresenta como o bom aquele que era um samaritano, que era um diferente, aí então esse mestre da lei, ele teve que rever todo o seu conceito de proximidade. Quem era o próximo dele? Queridos, quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? A quem nós devemos amar? A quem nós devemos socorrer? A quem nós devemos dedicar os nossos talentos, nossos dons e nossas habilidades? Apenas aqueles que estão dentro da nossa igreja? Apenas aqueles que compactuam da mesma fé? Apenas aqueles que leem a Bíblia, que falam versículos bíblicos, que cantam louvores? Apenas esses são os nossos próximos? É só a eles que nós vamos nos dedicar? É só com eles que nós vamos nos preocupar? Não, meus irmãos. Próximo é toda aquela pessoa que eu sinto amor, eu sinto empatia e eu exerço com piedade em relação a ela. Pode ser uma pessoa que eu nunca vi na vida, pode ser uma pessoa que eu nem conheço, como é o caso dessa história. O viajante estava passando naquele caminho, ele não conhecia aquele homem que estava na beira, espancado, mas ele agiu com graça. E aí que Jesus estava dizendo para aquele mestre da lei: você precisa rever os seus conceitos de proximidade. Queridos, qual que é o ambiente das nossas ações? Aonde é que nós temos que dedicar amor, compaixão, graça? Aonde é que nós vamos ser piedosos? Aonde é que nós vamos servir? O texto ele nos mostra algo em relação a isso, no sentido de que o local do nosso serviço não é apenas aonde nós estamos, o ambiente que nós dominamos e aonde nós vivemos. O texto está dizendo que o local da ação em relação àquele homem ferido não foi no templo onde o sacerdote e o levita trabalhavam. O local desse encontro foi num caminho.
Foi lá onde o homem se encontrava. E é interessante que Jesus coloca o sacerdote e o levita não no templo atendendo um homem, mas coloca eles lá no caminho, fora do seu ambiente religioso. E com isso, meus irmãos, Jesus está dizendo que o nosso local de ação não é aonde nós frequentamos, não é aonde nós estamos, mas o nosso local de ação em favor das pessoas com piedade é aonde elas estão. É lá onde elas se encontram. Esse homem precisou ser atendido lá, jogado na beira do caminho, entre Jerusalém e Jericó. Jerusalém era um lugar de adoração, onde estava o templo, onde o sacerdote e o levita exerciam as suas funções religiosas. Jericó era onde eles moravam, quando não estavam atendendo no templo. E Jesus apresenta então para eles uma história dizendo: olha, você precisa servir as pessoas, você precisa amar as pessoas, ser piedoso para com as pessoas, não só quando você está no templo, mas em qualquer momento e aonde as pessoas estão. E isso nós podemos aprender, queridos, uma lição de que nós devemos ser piedosos não somente dentro da igreja. É fácil talvez para nós sermos piedosos quando a pessoa entra pelaquela porta e pede socorro. Aí então a gente se vê impulsionado ou na obrigação de atender, porque a pessoa veio até nós, e se nós negligenciarmos ela, nós vamos cometer um duplo pecado. Mas a questão é, se nós podemos atender as pessoas aonde elas se encontram. Lá na beira do caminho, lá onde elas estão espancadas, lá onde elas foram roubadas, lá onde elas foram jogadas, e lá aonde provavelmente elas vão morrer abandonadas. Porque se dependesse do sacerdote, queridos, se dependesse do levita, esse viajante, que segundo os comentaristas era um viajante judeu, que foi assaltado, que foi espancado, se dependesse daqueles homens religiosos, aquele homem morreria lá na beira da estrada. E quando eu olho, irmãos, para essa situação, eu me pergunto quantas pessoas estão morrendo na beira da estrada, porque nós estamos apenas preocupados em servir dentro do nosso contexto, da nossa igreja. Se você vem para a igreja, eu te sirvo, eu te abençoo, eu cuido de você, eu trato das suas feridas. Mas se você não vem para a igreja, morra lá fora, porque eu não estou preparado para te servir e te socorrer lá aonde você está. Irmãos, justamente na estrada, no lugar deserto, aquele homem precisou de socorro. Queridos, aonde é que as pessoas estão precisando ser socorridas? Não é dentro da igreja. Elas estão clamando por socorro lá onde elas estão, lá nos seus caminhos. Ele não foi até o templo. O sacerdote e o levita é que deveriam ir ao encontro dele. E Jesus conta essa história nessa direção. O foco com certeza é o samaritano, mas aqui nós temos que nos colocar, meus irmãos, no lugar desse sacerdote e desse levita. Quantas vezes nós passamos do outro lado da estrada quando a gente encontra alguém ferido, abandonado, jogado no caminho? Com isso nós aprendemos que se nós queremos ajudar as pessoas, é preciso, meus irmãos, ir até aonde as pessoas estão. Nós precisamos, como igreja, como discípulos, entender isso, meus irmãos. Se queremos ajudar as pessoas, nós temos que ir até aonde elas estão, aonde elas estão caídas, aonde elas estão feridas, aonde elas estão enfraquecidas nos seus pecados, nos seus vícios, na sua miséria. Porque muitas dessas pessoas, elas não vão conseguir sair de lá sozinhas para vir até a igreja, ou esse homem não ia conseguir sair da beira da estrada para ir até Jerusalém, lá no templo, para ser socorrido pelo sacerdote, pelo levita. O nosso lugar de ação, o nosso ambiente de ministrar piedade, irmãos, é aonde as pessoas estão. Segundo a verdade que o texto nos ensina, Deus dá oportunidade.
Deus abre, irmãos, para nós oportunidades ricas para ministrar isso. Nós não precisamos ficar correndo atrás, procurando. Deus, Ele vai, na sua infinita sabedoria, dar oportunidades. Não acontece nada acaso ou por acaso, por coincidência. Quando você cruza com uma pessoa, quando você para conversar com alguém, meus irmãos, eu acho que nada, entendo que nada disso é por acaso. Deus sempre vai ter um propósito através disso. Não foi por acaso que esse homem foi assaltado naquele caminho. Não foi por acaso que aquele caminho era onde passava o sacerdote e o levita. Não foi acaso esse encontro. Deus, na sua infinita soberania, permitiu, usou aquela situação para que aqueles homens pudessem entender de que Deus abre oportunidades, e boas oportunidades estão abertas sob acontecimentos que parecem apenas acaso. Alguns acontecimentos para nós é apenas acaso. Não foi por acaso que o meu pneu furou, foi por acaso que eu errei o caminho, foi por acaso que eu esqueci alguma coisa. Meus irmãos, nada acontece por acaso quando nós estamos entendendo a vontade de Deus nas nossas vidas. Aqueles homens, aquele sacerdote, aquele levita, eles haviam concluído as suas obrigações religiosas no templo. E agora eles estavam voltando para casa, 24 quilômetros de caminhada de Jerusalém, a cidade alta, até Jericó. Eles desciam literalmente, porque a estrada era um caminho de descida. E aqueles homens, talvez cansados de um dia de trabalho, afadigados, eles queriam mais chegar em casa, para descansar, ou talvez para dar um beijo nos seus filhos, abraçar sua esposa, ou cuidar dos seus outros afazeres. Mas foi lá, naquele caminho, entre a saída do templo até a chegada à sua casa, que Deus proporcionou aquele ambiente para exercer compaixão, para exercer graça, para poder amar aquele homem, para poder cuidar dele, mais do que cuidar das suas próprias coisas. Esse sacerdote, meus irmãos, esse levita, passou do outro lado do caminho, porque eles estavam pensando no que eles tinham que fazer quando iam chegar em casa. Eles estavam preocupados com as coisas deles e esqueceram de que Deus estava dando uma oportunidade de servir alguém que estava precisando. E esse contraste ele é tão grande aqui no texto que Jesus, quando cita o samaritano, diz que o samaritano para, atende, cura, põe azeite, põe vinagre, ata, leva na pensão, passa a noite na pensão, e só no outro dia ele então decide continuar a jornada. Queridos, muitas vezes nós negligenciamos as oportunidades que Deus nos dá para ser bênção. Negligenciamos as oportunidades que Deus dá para a gente poder exercer o amor e a graça, para poder traduzir a nossa fé em Deus em cuidado, em preocupação, em serviço. Não apenas traduzir a nossa fé em Deus em discursos vazios. Deus coloca na sua vida pessoas para que você possa ministrar compaixão e graça a essas pessoas. Reflita um pouquinho, querido, quantas pessoas Deus tem colocado na sua vida hoje, na semana que passou, para que eu e você pudéssemos exercer nessas vidas compaixão e graça, ou piedade. Faz esse exercício. Faz uma retrospectiva da sua semana. Com quantas pessoas você esteve? Quantas situações aconteceram que bem provável eram oportunidades para nós ministrarmos piedade àquelas pessoas. Mas porque a gente estava preocupado com tanta coisa para fazer, voltar para casa, serviço, a gente passou para o outro lado da estrada. Não vou parar, se eu parar eu vou perder tempo, eu não vou conseguir fazer minhas coisas, eu vou atrasar minha agenda, eu tenho um monte de coisa para fazer. Nós passamos pelo outro lado do caminho e deixamos ele lá jogado para morrer à míngua.
Nós não podemos agir, irmãos, como o sacerdote, como o levita, nos esquivando, ou fazendo de conta que não é conosco. Sim, é conosco. Cada alma que morre sem Jesus é da nossa conta. Cada pessoa que vai para o inferno sem Cristo é nossa responsabilidade. E a Bíblia diz que nós vamos prestar contas em relação a isso. Cada pessoa que a gente não atende, que a gente não cuida, que a gente não abençoa, que a gente não ministra amor e graça, irmãos, é nossa responsabilidade. Vamos olhar ao nosso redor. Quantas pessoas nós temos perdido? Quantas oportunidades? Por que não olhar? Porque nós não olhamos para aquelas pessoas como sendo uma oportunidade. Não para explorar as pessoas, mas para abençoar. Tem gente que olha para as pessoas querendo explorar elas, tirar algum benefício, algum proveito. Mas nós temos que olhar para as pessoas, queridos, com um olhar de graça, para poder abençoá-las. É isso que Jesus espera de nós. Terceira verdade do texto: sem a ação, a religiosidade se torna vazia. Sem atitude, sem a prática, sem amor e graça, sem piedade, sem compaixão, a nossa religiosidade se torna vazia. Sacerdote, levita passaram por aquele homem, eram religiosos, eram homens de Deus, mas estavam vazios do amor prático, da misericórdia. E na atitude desses dois, Jesus reprova uma religião falsa, uma religião sem coração, uma religião destituída de compaixão, uma religião formal, uma religião apenas organizada, para revelar no bom samaritano o verdadeiro espírito da religião em sua essência, a verdadeira vida cristã. E assim como o sacerdote e o levita falharam na sua missão, a igreja se esquece do seu dever primário. Pastor, qual que é o dever primário da igreja? Agir com amor, com compaixão e graça para com as pessoas. Nós nos preocupamos com estrutura, com conforto, nós nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos do principal: amar, servir as pessoas que estão sem Cristo. Os samaritanos eram odiados pelos judeus, eram como porcos para os judeus. Mas Jesus está mostrando para aqueles dois líderes e para aquele fariseu, aquele mestre da lei, de que não importa a profissão religiosa, muitas vezes o que importa mais é o coração. E é por isso, meus irmãos, que nós vamos encontrar muitas vezes pessoas religiosas que não conhecem a Cristo como nós conhecemos, que não conhecem a Bíblia como nós conhecemos, mas que são mais piedosos do que nós somos. Amam mais do que nós amamos, fazem mais do que nós fazemos, talvez da maneira errada, com a intenção errada, mas elas acabam sendo mais piedosas do que nós que conhecemos o Evangelho e a graça de Deus. A parábola tem o propósito de mostrar como a religião e a vida daquele judeu estavam vazios, se apoiavam em princípios errados, a confiança em si mesmo e a autojustificação, desprezando o próximo. A religiosidade judaica tinha esses dois pilares, uma confiança em si mesmo e uma autojustiça, denegrindo as outras pessoas. Por isso, queridos, devemos cuidar para não viver uma religiosidade vazia. Deus não quer religiosos, Deus quer discípulos, Deus quer servos, Deus quer pessoas que amam, que se importam, que cuidam. A religiosidade não vai levar ninguém para o céu. Nós temos que cuidar com a nossa vaidade, com a nossa soberba, com a nossa autossuficiência, a ponto de estar preocupados apenas conosco e nos esquecermos, irmãos, daqueles que estão abandonados. Esse levita e esse sacerdote pensaram apenas neles e esqueceram aquele homem miserável, ferido, abandonado. E a religiosidade faz exatamente isso conosco também, irmãos. A gente olha somente para o nosso umbigo, para as nossas necessidades, para as nossas carências, e a gente esquece de quem está à míngua ao nosso redor. Devemos praticar a nossa religião com atos de amor e de socorro para com as pessoas. Em último lugar, a nossa ação, ela deve ser em favor ao próximo. A nossa ação
tem que ser em favor a esses homens, mulheres que estão numa situação de miséria. Nós precisamos, irmãos, focar nessas pessoas. O sacerdote e o levita passaram pelo homem, o samaritano foi até ele, teve compaixão, socorreu, cuidou, guardou. E assim o mestre da lei é levado a entender que também deveria mostrar misericórdia, porque o próximo é aquela pessoa a quem nós mostramos misericórdia. O próximo não é o mesmo da mesma fé, da mesma ordem. O próximo não é aquele que se diz batista, da mesma fé e ordem. O próximo não é aquele que carrega a Bíblia debaixo do braço e fala glória a Deus e paz do Senhor. O próximo, meus irmãos, é aquela pessoa a quem nós nos solidarizamos e atendemos às suas necessidades. O mandamento de amar ao próximo é cumprido quando nós nos empenhamos a ajudar as pessoas necessitadas com compaixão e graça. O nosso próximo é aquele que precisa de nós, não importa quem seja, não importa a condição da pessoa, o nosso próximo é aquele que precisa de nós. E não importa se talvez ele quer se aproveitar da igreja, quer se aproveitar de uma situação, porque os crentes são bonzinhos, os crentes são generosos, os crentes ajudam. Não importa, a nossa visão, o nosso chamado é cuidar daqueles que estão precisando. Por isso nós temos que olhar ao nosso redor. Devemos estar dispostos a abrir mão da nossa condução, do nosso vinho, do nosso ajeito, dos nossos planos, das nossas moedas, do nosso tempo, para poder atender essas pessoas. Muitas vezes nós não queremos abrir mão de nós mesmos para poder ceder algo em favor das outras pessoas. Precisamos, irmãos, entregar tudo para poder alcançar essas vidas. Quando nós abrirmos mãos, significa queremos pensar mais nos outros e pensar menos em nós mesmos. Quando foi a última vez que nós socorremos alguém? Quando foi a última vez que nós atendemos alguém com compaixão e graça? Eu confesso aos irmãos que faz tempo que eu não faço isso. Por isso, irmãos, eu me pergunto, quando foi a última vez que eu socorri alguém? Faz tempo. Faz tempo que a gente não socorre. A gente entra em casa, abre o portão, entra, fecha o portão, fecha o carro e fica dentro de casa. A gente passa pelas pessoas com pressa, atrasado, e a gente não olha, a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não socorre. Não quer dizer, irmãos, que você tem que levar todo mundo para sua casa. Cuidado, tome cuidado, você pode trazer problema para sua família. Mas esse viajante samaritano, ele fez o que ele podia fazer. Ele gastou o azeite dele, gastou o vinho dele, gastou os panos dele, levou para uma hospedaria, pagou, disse cuida dele, se tiver alguma despesa extra eu pago quando voltar. Irmãos, a gente pode sim socorrer as pessoas, a gente pode sim amar as pessoas. Quando foi a última vez que eu tirei dinheiro do meu bolso para abençoar alguém que estava numa situação de vulnerabilidade? Quando foi a última vez que eu tirei do meu bolso aqueles últimos vintão que eu tinha para poder comprar, sei lá, uma comida e dar para alguém? Quando foi a última vez que nós sacrificamos algo que era tão importante para nós, mas que aquela pessoa que estava lá precisava talvez mais do que eu? Qual foi a última vez que nós fizemos isto, que não fomos egoístas, que não fomos altruístas, que não pensamos apenas em nós? Queridos, Deus considerou a humanidade o seu próximo, percebeu no mundo pecador a incapacidade de mudança e perdição devido ao pecado. No começo eu falei que a gente não pode espiritualizar a parábola do bom semeador, mas a gente pode fazer uma aplicação espiritual. Quem é aquele homem que está jogado na beira do caminho, assaltado, ferido? Somos nós. Quem são os sacerdotes levitas que passam? São os religiosos. Quem é o bom samaritano que socorre, que salva, que cura? É Cristo Jesus. É Deus aqui demonstrando, através de Jesus, aquilo que Ele fez por nós.
Jesus passa a ver eu e você jogado na beira do caminho, no lamaçal de pecado, vício, idolatria, feitiçaria, vaidade, ego, riqueza, prostituição, tudo aquilo que pode denegrir o homem. Mas Jesus não passa por nós, Jesus para, Jesus cuida, Jesus ministra, supre as nossas necessidades, cura as nossas feridas, sara as nossas dores, nos coloca nos seus próprios braços, nos leva até a hospedaria, cuida, ministra sobre as nossas vidas. Deus enviou o seu Filho para nos tirar daquele estado que nós estávamos, queridos. Deus enviou Jesus Cristo para nos colocar num lugar seguro, para suprir as nossas necessidades. E Ele prometeu que um dia voltaria. O samaritano disse para o dono da hospedaria: cuida dele, quando eu voltar eu pago o resto. Jesus nos entrega aos cuidados do Espírito Santo, aos cuidados de Deus, mas Ele promete voltar para nos levar para a sua casa, para a sua morada. Ao narrar essa parábola, Jesus estava demonstrando como Deus age em nosso favor, como Deus nos ama quando nós estamos sozinhos, como Ele se importa quando nós estamos feridos, abandonados. Irmãos, essa parábola é a expressão do cuidado, do amor de Deus por mim e por você. O que nós temos que fazer a partir desse contexto, meus irmãos, é fazer pelos outros aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez por mim e por você. Se eu estava jogado, perdido no mundo, no pecado, e Jesus me resgatou de lá, me curou, me sarou, Ele está dizendo agora você precisa reproduzir isso para com os outros que estão na mesma condição que você estava. Agindo com essa piedade, com esse amor, com esse carinho, com essa devoção, com essa entrega. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.